Venha comigo aprender a fazer esse bolo recheado na travessa, simples e delicioso. Olá pessoal, meu nome é Caroline e é um prazer ter você aqui. Para começar, vamos colocar 3 ovos e a xícara que eu estou usando é uma xícara de 220 ml. Vamos colocar também uma xícara de leite, uma xícara de açúcar e misturar bem esses ingredientes, quebrando primeiro a gema do ovo com calma, misturando devagar para incorporar bem os ingredientes. Depois vamos colocar uma xícara de óleo, misturar bem novamente até incorporar bem esse óleo aos demais ingredientes. Eu sempre gosto de colocar um pouquinho de essência de baunilha para tirar aquele gostinho de ovo. Acho que cai muito bem e não fica o gosto de baunilha no bolo. Vamos misturar novamente e agora vamos colocar 2 xícaras de farinha. Coloca uma xícara primeiro, mistura bem. E pessoal, eu estou usando um fouet para misturar, mas não há necessidade de ter esse utensílio. Você pode bater os ingredientes com alguma outra colher ou no liquidificador. Aqui vamos colocar a 2ª xícara de farinha de trigo e novamente misturar bem até obter uma massa homogênea, lisinha. Para assar, eu escolhi uma forma redonda pequena, ela mede 22 centímetros, e untei da forma tradicional. Coloquei um pouquinho de óleo, passei bem nas laterais, esparramando o óleo por toda a forma e coloquei um pouquinho de farinha de trigo para untar. E não esqueça de pré-aquecer o forno a 180 graus. Aqui coloquei uma colher de fermento e misturei. Levei a massa para a forma para levar para assar, lembrando novamente forno a 180 graus por 45 a 50 minutos. Agora vamos fazer o nosso recheio de chocolate. Coloca primeiro uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, mistura bem esses ingredientes com a panela fora do fogo para incorporar bem e não criar aqueles gruminhos. Depois de misturar bem, coloque 2 colheres de chocolate em pó 50%. Vai dar um gosto muito bom no seu recheio, não vai ficar forte, vai ficar delicioso. E mistura bem até incorporar esse chocolate em pó ao creme de leite e ao leite condensado. Depois você vai colocar uma colher bem cheia de margarina e vai pesar 100 gramas de chocolate. Pode ser chocolate em barra, mas eu usei um chocolate cobertura fracionada. Depois de colocar na nossa mistura, vamos levar ao fogo baixo, misturando sem parar, até que o chocolate derreta e a mistura engrossa. Não pare de misturar, porque senão vai começar a queimar e a gente não quer que isso aconteça. Misture até obter uma massa bonita, lisinha, homogênea, e ela vai ficar mais grossinha. Aí, ó, como eu estou mostrando no vídeo. Começou a engrossar, continua mexendo sem parar. Depois que o nosso chocolate estiver pronto, vamos colocá-lo em uma travessa para levar para esfriar na geladeira. Olha o tanto que ele ficou bonito, cremoso. Coloco então na travessa e vamos cobrir com um plástico filme. Cubra bem o recheio de chocolate, deixe o plástico filme encostar no recheio, não tem problema. Depois de cobrir bem, vamos levar para a geladeira para esfriar. Depois que o bolo estiver pronto e já estiver frio, vamos desenformá-lo. Em seguida, vamos começar a montagem do nosso bolo na travessa. Eu escolhi essa travessa redonda, mas você também pode escolher qualquer outra travessa, não tem problema. E eu usei esse utensílio para molhar o bolo, mas você não precisa investir nisso se você não tiver. Basta colocar num copo e misturar com uma colher e ir umedecendo o bolo. Aqui a gente precisa lembrar que vamos colocar 50 ml de leite condensado e 50 ml de água gelada. Essa será a nossa mistura para umedecer a massa de bolo.
Misture bem o leite condensado com a água para formar uma mistura bem homogênea. Agora vamos começar a cortar as camadas do bolo. Faça 2 divisões no bolo para criar 2 camadas. Por causa da travessa que eu escolhi, o bolo não ficou tão certinho, então eu retirei as laterais do bolo porque eu queria que ele ficasse só no fundo, porque eu quero que fique visualmente bonito o bolo na travessa. Então retirei com cuidado as laterais e guardei essas laterais porque eu usei ela mais para frente. Umedeci o fundo do bolo com a misturinha do leite condensado e da água gelada. Então, peguei o recheio de chocolate que estava na geladeira. Olha o tanto que ele fica cremoso, bonito. Então, vamos começar a montar. Coloquei algumas colheradas do recheio de chocolate com calma, espalhando bem, tranquilamente, porque senão o bolo que já está molhado, ele vai começar a grudar na colher. Então, eu fui espalhando com calma para ficar bem bonito. Vim com a outra camada da massa de bolo, tive o mesmo problema, então peguei a colher, retirei o excesso do bolo e guardei as laterais. E fui apertando um pouquinho o bolo para ficar o mais retinho possível. Molhei o bolo com a misturinha do leite condensado e da água. Para a segunda camada de recheio, eu usei um recheio de leite ninho que eu já havia feito e ele estava na geladeira. Para fazer ele é muito fácil, basta colocar uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e 3 colheres de leite ninho em pó. Misturar fora do fogo até obter aquela misturinha bonita, homogênea. Depois leva ao fogo baixo, misturando sem parar até engrossar, assim como a gente fez o recheio de chocolate. Coloquei no saquinho, levei para a geladeira e ficou de um dia para o outro. Por isso que ficou esse creme bonito. Coloquei alguns pedacinhos de chocolate branco por cima, que eu piquei com a faca mesmo, achei que ficou mais gostoso. Poderia também ter usado pedaços de morango. Depois eu vim com as laterais do bolo que eu estava guardando, eu usei agora. Estava quebrado, mas não tem problema. Como é um bolo que a gente está montando na travessa, não vai atrapalhar, não vai ficar feio, não vai atrapalhar no gosto. Então eu fui aproveitando as sobras do bolo, encaixando com calma, colocando o mais retinho possível. Molhei com o resto da misturinha de leite condensado com a água e vim com a última camada de recheio de chocolate. Novamente, espalhei com calma para o bolo não grudar na colher e grudar no recheio. E depois que eu já tinha espalhado bem esse recheio, eu peguei uma colherzinha de café, poderia também ter usado uma colher de sobremesa para fazer um detalhe, para finalizar de uma forma que ficasse bonito. É um detalhe bonito que faz total diferença na finalização do nosso bolo na travessa. Por fim, coloquei 3 morangos que eu tinha na geladeira. Eu coloquei para ficar bonito e ter uma finalização bem bonita com esses morangos. Achei que deu um charme a mais e morango sempre combina com chocolate, né? Então, gente, esse é o nosso resultado. Espero que tenha gostado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque eu voltarei aqui com mais receitas.